E eu quero ler com vocês hoje, para a reflexão na Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e nos versículos de 1 a 8. Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 8, está escrito assim. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Maria Madalena, nós vamos ver aqui, a mãe de Tiago e Salomé, elas foram bem cedo ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Essas mulheres tinham ministrado a Cristo, apoiado o seu ministério em vida, e elas não o abandonariam na morte também. E elas foram uma das poucas mulheres, ou das poucas pessoas, que permaneceram com Jesus até a cruz, até lá no Calvário, como vemos em Marcos 15, versículo 40. Elas viram quando José de Arimateia, o senador, e também Nicodemos, ambos amigos ocultos de Jesus, eles retiraram o corpo de Jesus da cruz, envolveram-no num lençol fino, com os aromas, com os perfumes, e colocaram-no no túmulo e o fecharam com uma grande pedra. Aliás, aquele túmulo era um túmulo que nunca um defunto, um morto, havia sido colocado ali. Era um túmulo de José de Arimateia, que ele cedeu para o sepultamento de Jesus. Isso está em Marcos, capítulo 15, versículos 46 e 47. Bem, a guarda do sábado havia interrompido o processo desses homens, José de Arimateia e Nicodemos, de ungir o corpo de Jesus com as especiarias, com os perfumes. Assim as mulheres foram ao sepulcro para terminar a tarefa iniciada por esses homens na sexta-feira, no fim da tarde. Porém, havia um obstáculo, e um grande obstáculo entre elas e Jesus. Uma enorme pedra redonda e pesada. Por isso elas questionaram, né? A indagação delas era essa: quem vai remover a pedra da entrada do sepulcro? Porque o texto diz que era uma pedra muito grande. Se era muito grande, era uma pedra muito pesada. Isso está no versículo 3. As próprias mulheres, elas fariam isso? Elas não conseguiriam. Impossível, porque a pedra era muito grande. No versículo 4 diz isso. José de Arimateia, sendo senador e sendo um homem rico, certamente ele tinha empregados, ele podia contratar pessoas que o ajudaram a mexer com a pedra, a colocar a pedra na boca do sepulcro e assim fechar o sepulcro. Talvez os soldados, comovidos com a tristeza das mulheres, ajudariam essas mulheres a remover a pedra? Jamais. Aliás, a pedra havia sido selada, né, pelo governo local. E eles correriam risco de vida ou risco de morte, eu diria, risco de morrerem se eles deixassem o túmulo ser violado. Então elas jamais poderiam contar com a ajuda dos soldados. Pelo contrário, elas seriam repelidas por eles. Eles não deixariam ninguém se aproximar do túmulo com toda certeza, porque a vida deles estava ali em risco. Elas poderiam até voltar para casa, né? E explicar com razão e aceitar a situação. Olha, nós tentamos, nós fizemos tudo o que podíamos, mas nós não conseguimos.
além da pedra, que era muito grande, não tinha ninguém para nos ajudar, e além dos guardas romanos, nós tentamos. Deus sabe que nós tentamos, né? Então, e voltaram. E mesmo diante da dificuldade, não desistiram. Porque eu acho isso muito bonito. Não desistiram. Por que que elas não desistiram? Porque elas amavam o Senhor, né? E a Bíblia fala, né? Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, quando Paulo fala sobre o amor, ele diz que o amor nunca falha. E essas mulheres não queriam falhar. Mas houve um estranho silêncio por parte dessas mulheres. Quando elas chegaram ao sepulcro, elas verificaram que a pedra havia sido removida. Elas não esperavam isso. Tá? Elas perceberam também que os guardas não estavam mais lá. Eles também ficaram apavorados. Né? Não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Ao entrar no sepulcro, elas viram um anjo vestido de branco, que outros textos paralelos vão dizer que era um moço, mas que era um anjo. Mas aqui Marcos diz que era um moço vestido de branco, assentado à direita. E qual foi a reação delas? Medo. Elas ficaram com muito medo. Elas ficaram amedrontadas. Tá? E o anjo deu-lhes uma mensagem, né? Deu uma mensagem para elas. A quem vocês estão procurando? Eu sei quem vocês estão procurando. Vocês estão procurando Jesus. Ele não está aqui. Olha o lugar onde o colocaram. Ele já ressuscitou. Né? Então, ele diz, diga aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia e lá vocês o verão. Tá? Que evento e que notícia. Boa demais, com certeza. Né? Jesus ressuscitou. E a Páscoa fala disso. A Páscoa não tem a ver com coelho, nem com ovo de Páscoa. Isso é comércio. Isso é comércio, não passa disso. A Páscoa tem a ver com a morte e a ressurreição de Cristo. E estes eram os temas da pregação apostólica, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15 e outros textos. Né? Cristo morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Então, o anjo deu-lhes uma notícia fantástica, a ressurreição de Cristo. Qual foi a reação dessas mulheres? Elas pularam? Elas gritaram de alegria? Elas dançaram? Elas começaram a bater palmas? Veja o versículo 16, o capítulo 16, versículo 8. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Elas não deixaram o sepulcro, elas fugiram. De tanto medo que dominou essas mulheres, de tanto medo. E elas não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Por que as mulheres se calaram? Porque elas estavam com muito medo. O medo as calou. As calaram, né? E elas tinham as melhores e as mais importantes notícias do mundo e mesmo assim elas se calaram. Guardar silêncio não é algo típico, não é algo comum no Evangelho de Marcos, mesmo quando Jesus dizia para não divulgar o milagre. Por exemplo, em Marcos 1, 44 e 45, o homem curado de lepra, ele divulgou o milagre, mesmo Jesus dizendo não conta para ninguém. Nós vamos encontrar em Marcos 3, versículo 11, até os demônios clamavam, tu és o Filho de Deus. Nós vamos encontrar em Marcos capítulo 5, versículos 19 e 20, o gadareno, quando Jesus liberta aquele gadareno de uma terrível possessão demoníaca, de legiões de demônios. E Jesus diz, agora volta para sua casa, vai anunciar à sua família, vai contar para a sua família, como Deus teve misericórdia de ti, com grandes coisas Deus fez na tua vida. E ele foi e anunciou. Vemos ainda em Marcos capítulo 7, versículo 36, a cura de um cego e gago de Decápolis. Quanto mais proibia, né, os proibia de falar, mais eles falavam. E veja bem, eu quero citar aqui o caso de Isaac Newton, grande cientista. Ele desenvolveu estudos importantes sobre a gravidade, a lei da gravidade. Já pensou se ele não tivesse divulgado os seus estudos, as suas descobertas? Pense em Thomas Edison,
que descobriu, né, a eletricidade. Imagine se ele não tivesse divulgado. Ou Alexander Graham Bell, que também descobriu o telefone, né? Imagine se ele não tivesse divulgado. E Santos Dumont, seus estudos sobre os aviões, aviação, pense se ele não tivesse divulgado. E mesmo hoje, a ciência, com o seu avanço, a tecnologia que cresce cada vez mais e se multiplica, né? Não faz sentido um cientista descobrir uma bênção no laboratório, uma vitória aqui e ali para a humanidade e não divulgar. É preciso divulgar. E eu sei que nós temos algo que devemos divulgar. Agora, por que isso aconteceu? No Evangelho de Marcos, medo e admiração acontecem muito depois de um milagre de Jesus. Por exemplo, em Cafarnaum, todos ficaram atônitos depois da cura do paralítico descido pelo telhado. Isso está em Marcos 2, versículo 12. Nós vamos encontrar ainda em Marcos capítulo 4, versículo 41, que Jesus acalmou a tempestade e os discípulos ficaram com medo. Por que os discípulos ficaram com medo? Eu acho muito interessante esse texto de Marcos 4, 41. Porque os discípulos estavam com medo da tempestade. Acordaram Jesus, criticaram Jesus. A nossa vida não é importante para você, você não se importa da gente morrer. Aí quando Jesus os repreendeu também, porque vocês não têm fé. Quando Jesus repreendeu a tempestade, eles passaram a ter medo de Jesus. Ficaram com medo de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que não estavam diante de um ser humano qualquer, de um normal. E eles se lembraram, pode ser que eles se lembraram do Salmo 107, versículo de 28 a 30, que diz: só Yahvé, só Jeová acalma a tempestade. E ali estava aquele homem, que é mais do que homem, não é apenas o Filho de Deus, é Deus o Filho também, acalmando a tempestade, e os discípulos temeram. Houve também temor e admiração depois que Jesus libertou o gadareno, em Marcos capítulo 5, versículos 15 e versículo 20. Veja, em Marcos 5, versículo 33, a mulher curada de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, ela tremeu e temeu depois da cura. Ela ficou com medo, né? É muita glória, é muito poder, é uma coisa muito elevada, é maravilhosa demais o que nós vemos na pessoa de Cristo. Por isso tememos. E várias vezes no Evangelho de Marcos, as pessoas se maravilhavam com seus ensinos. Nós vamos encontrar em Marcos 1, 22, Marcos capítulo 6, versículo 2, Marcos capítulo 10, versículo 24 e outros textos ali também. Aonde Jesus ia, o que ele fazia e o que ele falava produzia medo e admiração. Então a ressurreição de Cristo provocou a mesma reação. O milagre era grande demais para ser assimilado por pobres mortais, né? E talvez prevendo a reação dos discípulos. As mulheres falam: não sei como é que os discípulos vão receber essa nossa notícia. Porque nós vemos em Lucas capítulo 24, versículo 11, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. E aqui eu quero acrescentar uma informação que eu julgo muito importante. Por quê? Por que que as mulheres foram testemunhas da ressurreição? Olha só que coisa tremenda. Porque naquela época, as mulheres não podiam testemunhar num tribunal, porque o testemunho da mulher não tinha valor. Olha só o preconceito contra as mulheres. Agora nós vamos ver um relacionamento maravilhoso de Jesus com as mulheres ao longo da sua vida. Primeiro com a sua mãe. Certamente Jesus teve um relacionamento maravilhoso com suas irmãs, que ele teve irmãs. Certamente ele teve outro relacionamento com outras mulheres, e nós vemos algumas delas aparecendo: Maria Madalena, ou Maria de Magdala, a Marta e Maria, irmãs de Lázaro, lá em Betânia, e outras mulheres que se acercaram dele. A viúva de Naim, que foi grandemente beneficiada com a ressurreição do seu filho, que já estava a caminho do cemitério. Então, muitas mulheres. E tinha em Lucas capítulo 8, logo no início do capítulo, de 1 a 3,
relata que várias mulheres, né, e mulheres, algumas até da alta sociedade, ajudavam Jesus com seus bens. Então Jesus teve um relacionamento maravilhoso. Veja, com a mulher samaritana, né, que era da Samaria, e não havia amizade, pelo contrário, o clima de hostilidade entre judeus e samaritanos era muito elevado, era muito ruim. Mesmo assim, Jesus conversou com aquela mulher. Eu acho isso fantástico. E do alto da cruz, no meio de um sofrimento inimaginável, inexprimível, Cristo volta a atenção para a sua querida mãe. Mulher, eis aí o teu filho, entregando aos cuidados de João. João, eis aí a tua mãe. Agora você vai tratá-la como tua mãe. Olha que coisa maravilhosa. Então Jesus tinha um relacionamento muito importante com as mulheres. Agora, quando Mateus escreveu os evangelhos, Mateus e Marcos e os outros, será que não houve uma pressão? Isso aqui é suposição, é especulação. Eu não estou ensinando isso como verdade, jamais. Porque eu acho que a tentação era de não colocar o testemunho das mulheres. Mas vai dizer, você vai escrever que foram as mulheres que viram Jesus depois da ressurreição, foram elas que foram ao sepulcro, foram elas que deram essa notícia, mas a palavra da mulher não tem valor. Mas os evangelistas mantiveram o fato. Eles escreveram o fato. Por quê? Porque foi isso que aconteceu. O que eles escreveram porque foi aquilo que aconteceu. Eles escreveram coisas até contra eles. Por exemplo, que eles eram tardos de coração para crer, que lá no Getsêmani eles dormiram, não conseguiram vigiar nenhuma hora com Jesus. Eles escreveram coisas contra eles. Se eu fosse escrever o evangelho, eu tiraria essas partes para me proteger. Que eles eram, às vezes, agiam fora do espírito, agiam de forma errada. Por exemplo, Pedro poderia ter combinado com Mateus. Mateus, não põe aquela parte lá não, que ele falou para trás de mim, Satanás, aquilo ali, eu não vou ficar bem na fita. Mas eles mantiveram por quê? Porque foi isto que aconteceu. Por isso, meus irmãos, eu creio na Bíblia. E quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais fidedigna, mais digna de confiança ela é para mim, para a minha vida espiritual. Glória a Deus. E olha que estou fazendo isso há mais de 52 anos, há mais de meio século. Glória a Deus pela sua bondade e a sua misericórdia. Então, nós vemos aí. Outra coisa importante, o apóstolo Paulo, ele coloca em 1 Coríntios capítulo 15 a ressurreição como uma doutrina, como algo essencial para a fé cristã. Se Cristo não ressuscitou, a fé é vã. Nós estamos perdendo o nosso tempo ao longo dos séculos. Já imaginou? As pregações, as missões, as pessoas que morreram, a quantidade de dinheiro que foi investida em missionários, missões, hospitais, escolas, igrejas, ao redor da face da terra, e até hoje continua. Tudo isso em vão. Cristo ressuscitou verdadeiramente. E quando eu olho para o livro de Apocalipse, no capítulo 1, ele aparece para João, o apóstolo amado, João lá na ilha de Patmos, entre várias coisas que ele diz assim: eu que fui morto, e eis aqui vivo para todo sempre. O próprio Jesus diz: eu morri. E se alguém tem dúvida, Jesus não tem. Jesus não tem dúvida de que ele morreu. Eu que fui morto, e eis aqui eu vivo para sempre. E Jesus não tem dúvida de que ele ressuscitou. Então eu não entendo, porque teólogos, e alguns até muito famosos, como Rudolf Bultmann e vários outros, os teólogos liberais, não creem na ressurreição, não creem no milagre. Eles não creem porque Satanás fechou-lhes o entendimento. Fechou-lhes o entendimento. É simples assim. Porque ainda não nasceu na face da terra e nunca vai nascer um teólogo, um pastor, um livre pensador que seja mais inteligente do que Satanás. Por isso, vigiemos com certeza. A Bíblia diz que nós não devemos ficar calados. Olha o que está em Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas,
que todo dia e toda noite de contínuo não se calarão. Ó vós os que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós, não haja silêncio em vocês. Nem estejais em silêncio, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor de toda a terra. Não haja silêncio em vocês. Nós vamos ver ainda em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei, e ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É para clamar, é para abrir a boca, é para pedir, é para louvar, é para exaltar, é para adorar. Com toda a força da nossa garganta, da nossa língua, da nossa boca. Como isso é importante. Vemos também em Lucas capítulo 19, versículos 39 e 40. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. E eu lhes digo, respondeu Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Agora eu quero, antes de terminar a nossa reflexão, eu quero citar um evento, há um relato nos capítulos 6 e 7 do segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulos 6 e 7. Estes dois capítulos relatam um cerco feito à cidade de Samaria. Os inimigos vieram e sitiaram a cidade. Não entra comida, cortaram a água, e o inimigo está em volta, esperando a cidade sucumbir. E a situação tornou-se desesperadora, ao ponto de mulheres devorarem seus próprios bebês. Era uma angústia sem fim. Imagine numa situação dessa. Imagine quando falta luz, aqui em São Paulo, na sua região, na sua rua, no seu bairro, como já faltou na minha. Uma angústia. Falta luz por muito tempo. Ou imagina, pior ainda, quando falta água. Eu me lembro, não sei se foi no fim da década de 80 ou no início da década de 90, estourou uma adutora da Sabesp que afetava o bairro onde eu morava, ali no Jardim da Saúde. Nós ficamos uma semana sem água. Você não tem como descrever o desespero de não ter água em casa. Terrível, terrível. Não vou entrar em detalhes, porque a coisa fica muito feia. Agora imagine essa cidade cercada pelos inimigos. E nós não estávamos cercados de inimigos, era só falta d'água. E mesmo assim, foi angustiante, foi um grande transtorno para nós. Agora a cidade está sitiada. E de repente, 4 leprosos olham para o outro e dizem: vamos sair da cidade. Nós vamos morrer aqui dentro. Nós vamos morrer aqui. Se nós sairmos, nós vamos morrer lá fora. Qual é a diferença? Morrer aqui dentro ou morrer lá fora? Vamos sair. E eles saíram. E quando eles saíram, eles se dirigiram para o acampamento do inimigo. E naquela noite, Deus fez um transtorno no acampamento do inimigo. Deus fez um estrago no acampamento. E Deus colocou medo neles, né? E eles fugiram, todos fugiram. E a fuga foi muito apressada, porque eles deixaram tudo lá, armamento, comida à vontade. E os leprosos comeram. Imagine pessoas famintas, e muito famintas, comendo toda aquela comida. E comeram, e encheram a barriga, né, de comida. Mas de repente olharam para o outro e disseram: espera aí, nós não estamos fazendo bem. Nós não podemos ficar assim. Há uma cidade que está morrendo. Há homens e mulheres e crianças e idosos que estão morrendo de fome. A cidade está lá, na angústia. Nós não podemos nos calar. Olha o que eles dizem. No 2 Reis, capítulo 7, versículo de 9 a 12. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Claro que leprosos não eram pessoas bem-vindas. Elas tinham que ficar de longe, tinham que gritar leproso, leproso, para que as pessoas não se aproximassem.
Mas aquelas pessoas, né, repelidas pela sociedade, que não podiam ter vida social, numa condição tão triste, elas tinham a maior de todas as alegrias, de todas as notícias que a cidade de Samaria precisava naquele momento. A cidade precisava ouvir: o inimigo se foi e deixou tudo, tem comida à vontade. Olha, e eles deram a notícia. E vocês sabem, houve até o estouro da boiada naquela cidade, usando aqui uma expressão, uma metáfora, e o povo partiu para cima da comida. Eu fico maravilhado com a atitude desses leprosos. Primeiro, que condições eles tinham? Eles não tinham dinheiro, eles não tinham nem vida social, nem podiam ter. Eles eram leprosos, uma doença terrível naquela época. Mas eles tinham uma notícia para contar. E eles sabiam da responsabilidade que estava sobre eles. Nós não fazemos bem. Nós vamos ser castigados se nós não dermos essa notícia. E nós não podemos demorar. Nós não podemos esperar até amanhecer. Isso tem que ser dado logo. Não pode demorar. E eles então deram a notícia. Foram imediatamente contar no palácio do rei. Eu quero dizer para você que há toda uma geração perdida hoje na face da terra. Se você olhar para a Europa que foi berço de avivamentos, grandes feitos de Deus, reforma protestante, avivamentos na Inglaterra, avivamento na Escócia, avivamento no país de Gales, em vários lugares da Europa. A Europa hoje está morta espiritualmente. Não há quase vida. Há sim um pavio que fumega aqui e ali, mas as labaredas desapareceram. A Europa precisa ouvir o Evangelho. A Ásia precisa, A África precisa, a América do Norte, o Brasil precisa. A nossa nação hoje é composta de uma geração que se volta contra Deus. Se volta contra Deus. Então nós precisamos contar. Você e eu temos a notícia certa, a maior de todas, de que Cristo vive, de que Ele ressuscitou, de que Ele ressuscitou e de que Ele ama, Ele salva, Ele perdoa e Ele garante, Ele concede, Ele dá a vida eterna. E você não pode se calar, não pode esperar, não pode demorar mais. Faça isso pelo Instagram, faça isso pelo YouTube, faça isso pelo Facebook, por todas as mídias sociais possíveis. Faça, mas faça na sua vizinhança, em toda parte. Proclame que Cristo vive, Ele morreu e ressuscitou, e Ele voltará novamente. Deus abençoe a todos vocês com esta reflexão em nome de Jesus.